Oi, bem-vindos à nossa Masterclass, mais conhecida como aulão. Primeiro de tudo, eu quero te parabenizar por ter separado esse tempo para aprender algo novo. Eu espero que você esteja aí bem confortável na sua casa, porque hoje a aula é mais extensa e a gente vai começar a falar do nosso ponto em comum, o Figma. O Figma, atualmente, é considerada a melhor ferramenta de design do mercado. O primeiro ponto, a ferramenta é fácil de usar e super intuitiva, mesmo para quem está iniciando agora. Além de tudo, o Figma é colaborativo, o que permite que vários designers trabalhem no mesmo projeto ao mesmo tempo, em tempo real. O Figma é uma ferramenta baseada na nuvem, o que é super acessível, você pode acessar em qualquer lugar e por qualquer dispositivo. Além disso, o Figma oferece uma ampla gama de recursos, que permite você trabalhar de forma mais eficaz e eficiente com o design. E isso inclui uma biblioteca de componentes, que significa que você pode fazer componentes do zero, reutilizáveis, e você vai perder menos tempo e vai fazer menos esforço. O Figma também conta com a prototipagem interativa, que vai ajudar você a fazer protótipos com animações para testar a usabilidade e a funcionalidade do seu projeto. Em resumo, é uma ferramenta super poderosa e versátil, que atende às necessidades de vários níveis de experiência. E você sabia que muitas empresas que nós conhecemos, grandes marcas que usamos no nosso dia a dia, também usam Figma para fazer o projeto deles? Empresas como Netflix, Zoom, Microsoft, Spotify. Alguns dos meus alunos que sabiam zero ou quase nada de Figma antes de comprarem o curso também deram depoimentos de como é a vida deles no trabalho com a utilização do Figma. Depois dessa introdução, eu quero me apresentar. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Flávia Noronha, eu tenho 30 anos e lá em 2015, quando eu ainda estava na minha turma de design gráfico, eu consegui um estágio remunerado em uma gráfica. E aí eu continuei nessa profissão como designer gráfico até 2021. Foi quando eu percebi que vários dos meus amigos estavam migrando para UX e UI e alguns já tinham passado há uns anos para essa profissão. E eu percebi também que eles ganhavam muito mais do que eu naquela época. E aí, como é normal do ser humano, eu fiquei um pouco mais curiosa para saber sobre o que era essa nova profissão que estava invadindo o mercado de uma forma tão rápida, que era UX e UI design. Então, eu passei a pesquisar muito, ver as vagas que estavam disponíveis na internet, né? E aí eu me dei conta de que enquanto eu usava o pacote da Adobe, que era super caro, esses meus amigos estavam usando um tal de Figma, que, até onde eu sabia, era de graça e super leve e acessível, porque dava para ir acessar em todos os computadores. E eu vou confessar que eu estava muito relutante em trocar algo confortável, que era o meu amado Illustrator, por uma ferramenta totalmente nova que eu não entendia nada. Sabe quando você prefere ficar no seu conforto, em vez de tentar algo novo e se surpreender? Pois é, essa era eu. A minha única desculpa para mim própria era dizer que ia dar muito trabalho passar por uma ferramenta nova, porque eu já vinha utilizando a Adobe, Illustrator, Photoshop há 6 anos como profissional, né, na área do design. Então, eu me dava essas desculpas, falando que era muito trabalhoso aprender uma ferramenta nova, que eu ia ter que fazer um portfólio nessa ferramenta nova, que eu ia perder muito tempo. Então, já comecei totalmente errado, né? Passado um tempinho, foi me dando mais curiosidade. E aí, como eu disse, eu comecei a pesquisar mais vagas. E adivinha só?
todas as empresas aqui na Europa exigem que o candidato saiba mexer no Figma. É o primeiro pré-requisito para a vaga de design. Aí o que eu pensei? Pô, esse negócio deve ser bom, hein? Todas as empresas estão pedindo. Aí me interessei mais, fui começar a ver tutoriais no YouTube e tudo mais. Porque eu percebi a importância de saber essa ferramenta nova e o peso que ela tinha no mercado de trabalho, né? E aí, meus amigos, eu cheguei no mundo do YouTube, procurando tutoriais e apareciam coisas aleatórias, aulas separadas sem uma sequência lógica, pelo menos na minha cabeça, que para entender alguma coisa eu preciso ter uma sequência lógica, eu não ia chegar lá e começar num vídeo que era mais avançado do que as minhas capacidades na época. Eu queria um vídeo que fosse do básico até o avançado e ir treinando progressivamente, mas isso não acontecia. Porque todos os vídeos que eu via era muita coisa avançada, eu tentava assistir e aquilo para mim foi se complicando cada vez mais. E aí, em resumo, eu insisti. Eu fui estudar sozinha, eu pesquisei vários vídeos, só que na minha cabeça eu preciso ter uma sequência lógica. Eu preciso de alguém me ensinando ali ou respondendo as minhas perguntas. Então, eu comecei a desistir porque para mim era muito difícil, era muito complicado. E aí eu falei, cara, isso não dá, não vai dar para mim, não consigo aprender o Figma, é muito complicado. Só que ao mesmo tempo eu queria muito elevar o meu nível como designer. E na área do design gráfico eu já não estava conseguindo muito mais. Então foi aí que eu percebi que eu tinha que fazer um curso, eu tinha que pagar e estudar se eu realmente queria. Então eu comecei a pesquisar. Na época eu saí do meu emprego porque o curso que eu achei que seria bom para mim, ele era um curso intensivo de 3 meses, com a duração de 8 horas por dia. Era um curso ao vivo, né? Que tinha professores, que tinha uma classe, que tinha uma turma. Então era uma turma ao vivo e a gente estudava 8 horas por dia, fora as horas que a gente fazia de extra para poder suprir, né, os trabalhos em grupo e tudo mais. Então, como eu falei, eu larguei meu trabalho nessa época e eu peguei um dinheiro aí que eu tinha juntado. Eu falei, vou pagar 15 mil reais, vou pagar nesse curso, porque eu quero mudar de vida, eu quero ter uma nova profissão, eu quero virar a chave aqui. Para mim já deu, design gráfico, eu aprendi muitas coisas, mas eu já estava lá há 6, quase 7 anos. Então, foi aí que eu decidi entrar mesmo para uma turma. Meus amigos, não foi fácil. Só que dentro do curso, eu percebi que eu só tinha uma aula de Figma por semana, que durava mais ou menos 1 hora. E que aquilo não era suficiente para mim, até porque era o módulo que eu mais gostava. Eu estava inclinada para a carreira de UI designer. Então eu estava querendo aprender Figma, eu estava querendo mexer e explorar e absorver o máximo que eu conseguisse. Mas o curso era voltado mais para UX e UI na teoria. E aí, quando chegou no final, eu percebi, pô, já tenho uma base super boa, gostei, para mim valeu a pena, mas não era só isso. Eu queria chegar e saber Figma do avesso, sabe? Saber tudo, as funcionalidades, é, as características, as qualidades, todas as funcionalidades. Eu queria me envolver mais com aquela ferramenta, sabe? Aí, beleza. Fiz o curso, consegui me formar e tudo mais, alegria total. Mas eu tava sempre com aquele sentimento de que faltava alguma coisa. Foi aí que eu arranjei o meu primeiro emprego na área, depois de 4 meses. E aí você começa a pensar, pô, tudo bem, começou a ter emprego na área, vai ser tudo mil maravilhas. E não foi, gente. Foi um pesadelo. Porque eu passei 7 meses nessa empresa e durante 7 meses eu sentia que eu não era capaz de fazer mais. Porque os meus conhecimentos ainda estavam muito limitados. Foi um horror, foi péssimo. Eu não conseguia entregar mais, eu não conseguia saber o que fazer para ajudar, né, a empresa e tudo mais. E aí eu falei, gente,
eu vou decidir que a partir de agora eu vou me aprofundar nos meus estudos. Como eu já tinha uma base do curso e um pouco da experiência do trabalho, né, que eu tive nessa empresa, apesar de terem sido 7 meses, eu ainda sentia muita dificuldade de fazer trabalhos reais, de entregar os projetos nos prazos reais, porque para mim era muito mais complicado desenvolver um produto e um projeto numa ferramenta que não era assim, vamos dizer, o meu, que não era o meu terreno seguro, que não era a ferramenta que eu mais utilizava na época. Aí que veio a grande sacada. Eu falei, vou começar a estudar profundamente sobre cada funcionalidade e cada coisa que o Figma tem para me oferecer, e eu vou começar a fazer tutoriais. Por quê? Porque assim eu gravo, eu aprendo, e quando eu tiver dúvidas, eu vou lá e revejo. E assim nasceu o Insta Flaux Tutorials, que semana passada completou 1 ano, e o objetivo era salvar os vídeos, poder rever quando eu quisesse e ajudar tantas pessoas que estavam na mesma situação que eu, que queriam começar, que tinham vontade de aprender, mas que não tinham um meio para isso, que não tinham vídeos suficientes ou que não tinham vídeos simples nem básicos para aprender o Figma. E foi assim que no último ano eu desenvolvi esse método de ensino que leva passo a passo de maneira super simples e descomplicada e que tem funcionado para muita gente aqui, inclusive para mim, que às vezes faço um tutorial, preparo uma aula, sei tudo sobre aquele assunto e meses depois, se eu não praticar, eu acabo esquecendo, o que é normal do ser humano. Eu vou lá nos meus vídeos e volto a lembrar, volto a estudar, volto a ver o conteúdo. Então, esse foi o grande objetivo para ajudar outras pessoas que estavam na mesma situação que eu. Bom, agora que eu já falei um pouco sobre o Figma e um pouco sobre mim, a gente vai para uma aula super especial, que é uma aula onde eu vou te ensinar a fazer um protótipo avançado, tá bom? De acordo já com todas as atualizações do Config 2023. E aí, fica por aí, presta atenção, fica de olho na aula que ela tá muito boa. E depois disso, a gente volta aqui para conversar mais um pouquinho e para eu te falar mais algumas coisas que você tem que saber sobre o Figma. Sem mais delongas, vamos para a nossa aula. Eu tenho aqui uma tela já preparada. Você pode preparar com auto layout e coisas bem básicas essa tela na sua casa. Aqui na parte do preço eu também criei um auto layout normal, Shift A, com 2 caixas de texto, que uma era o real, SR aí, cifrão, e a outra caixa é o R$ 39,90. Convém que elas estejam separadas para funcionar direitinho, tá bom? A mesma coisa aqui com esse 12, ficou com uma caixa normal, nem criei auto layout aqui, porque esse número não vai mudar consoante a gente mude aqui, aumente ou diminui o valor, então esse 12,90 pode ficar de boa. Aqui lembrando que também é uma caixinha separada para cada um, uma caixinha de texto para o mais, uma caixinha para o um e uma caixinha de texto para o menos. Tem que ser separado, tá? Se você quiser reproduzir aí, faça um normal, só lembrando que as caixas de texto têm que estar separadas. E nesse caso aqui, se a gente clicar aqui na parte do protótipo e colocar uma nova interação, a gente vai poder ver aqui aquilo que a gente já conhece de antes, né? Que era as interações de on-click, on-drag, while hovering, while pressing, todas essas aqui. E agora a gente vai poder adicionar aqui uma ação, que aí, como eu já falei, entra o protótipo avançado. O navegar para e o back a gente já tinha. Essa parte do Open Overlay, Swap Overlay e Close também já dava para fazer. As novas agora são Set Variable e Conditional. Essa do Scroll to e Open Link a gente já tinha, mas como elas estão incluídas aqui no protótipo avançado, a gente vai usar um modelo também de Scroll to depois para eu te ensinar como é que faz, é bem básico. Nesse segundo exemplo, a gente vai usar mais Set Variable e Conditional para usar as variantes de números. Vamos lá começar? A lógica vai ser a seguinte: aqui eu tenho um membro que eu posso aumentar ou diminuir o número de membros. Aqui eu tenho o preço por membros e aqui eu tenho o total mensal. E o mínimo que eu posso ter é um membro. Ou seja, o mínimo que eu posso ter de total mensal é R$ 39,90. Resumindo, quando eu clicar no mais, vai aumentar R$ 12,90 no valor total e quando eu clicar no menos, vai diminuir R$ 12,90 no valor total. Clica fora para aparecer Local Variables.
E agora, como o meu objetivo é animação, eu vou criar aqui uma nova coleção somente para animações. Então, a gente pode começar renomeando essa coleção para animations. Eu vou só afastar aqui um pouco para a gente conseguir ver melhor. Arrastar isso para cá. Ok. E agora eu posso criar a nossa primeira variável de número para essa animação aqui. Essa primeira, ela vai se chamar membros. É importante renomear para a gente poder saber. E o valor inicial dela vai ser 1. Pronto, aqui vai ser sempre o valor inicial, tá? Em seguida, eu vou criar outra variável de número, e essa variável vai se chamar preço por unidade, que aí a gente vai colocar os 12,90, né? Aqui o valor inicial dessa variável vai ser 12,9. Aqui, por mais que a gente coloque 90, ele depois apaga o zero, então fica 12,9. A nossa outra variável vai ser uma variável de número chamada total, e o valor inicial dela vai ser de R$ 39,90. Viu como criar variables é muito fácil? A gente já tem as três que a gente vai usar aqui nesse protótipo avançado. Por exemplo, aqui no número 1, o valor inicial é 1, se começasse por zero por algum motivo, seria zero. Você que vai definir o seu valor inicial, né, para cada variável. Vamos fechar aqui essa janela de variables por enquanto. E vamos começar a fazer o protótipo avançado de acordo com as variáveis que a gente acabou de definir. Eu vou selecionar aqui esse mais e em protótipo eu vou dizer que eu quero adicionar uma interação. Essa interação vai ser onClick, tá tudo bem aqui, ou seja, quando eu clicar. E aqui eu vou adicionar uma ação. Eu venho aqui, clico em Set Variable, ou seja, eu vou definir uma variável. E agora eu vou procurar a parte de animações e vou dizer que quando esse membro, que é o número 1, quando esse membro for clicado, o valor dele vai se transformar em membro mais 1. Ou seja, a gente está adicionando um valor ao valor original. Resumindo, se o valor do membro é 1 e quando eu clicar eu quero que seja membro mais 1, significa que vai ser 1 mais 1. E aí ele vai somando automaticamente esse valor. Cada vez que eu apertar no mais, ele vai somar membro mais 1, que nesse caso é 1 mais 1. Deu para entender? A gente vai fazer por partes para você poder interiorizar. Vamos fechar aqui e ver se essa primeira parte do mais está funcionando. Vamos clicar em protótipo, abrir a pré-visualização e ver se o mais está funcionando. Vou arrastar para cá. Toda vez que eu clicar, opa, não está funcionando. O que aconteceu aqui? Deixa eu verificar aqui. Ah, tá, já sei o que foi. Que bom que isso aconteceu também para você entender. Esse 1 aqui, ele tem que ser uma variável. Ou seja, qual é o valor desse 1? Não é o membro? A gente tem que definir ele como membro. Aqui, ó. Vou lá embaixo e falo que esse 1, que é o meu membro, tem que ser feito isso. Ó, 12,90 é o quê? É o preço por unidade. Então, eu vou lá, preço por unidade. E o 39,90 é o preço total. Vou definir como variable. Se não tiver como variable, não vai funcionar, tá? Bora lá ver se tá tudo bem. Note que quando a gente clica aqui no texto, ele já aparece o retângulo ao redor do nome, simbolizando que é uma variável, tá vendo aqui? Então, bora lá ver se tá tudo bem agora. 1, 2, 3, 4, 5, tudo bem, funcionando, beleza. Porque a gente já tem esse número 1 aqui definido como um membro. Era só isso mesmo que estava faltando. É interessante que, às vezes, por um detalhe, o protótipo não funciona e você tem que ver o que deu errado, o que faltou, no caso. Vamos lá repetir o processo aqui para o menos. Vou até deixar esse protótipo aberto aqui. Vou adicionar uma interação, onClick, adicionar uma ação, set variables, e vou dizer que sempre que esse membro for clicado, o resultado vai ser membro menos 1. E qual é o valor de membro nesse caso? É 1. Resultado, 1 menos 1. Matemática simples, tá? Olha só, tá funcionando, mais e menos. Beleza. Só que a gente tem que criar um número mínimo, porque se eu diminuir, olha o que acontece. Vem 1, 0, menos 1,
E isso não existe, né, na vida real. O plano da Netflix, o mínimo é um membro, não existe um plano com 0 membro. Então a gente vai definir que o mínimo é um membro. Se fosse no caso de um estoque, por exemplo, que o material, o produto chega a 0, tudo bem. Mas no caso da Netflix, o mínimo é um membro. Então, bora recomeçar aqui. Vou clicar no menos. Eu vou lá na minha variável, que já existe, e vou criar uma condição. Eu vou dizer que essa variável vai funcionar apenas com uma condição, que é, quando chegar no 1, vai parar. Não vai descer para números negativos. Menos 1, menos 2, isso não pode acontecer aqui. E a condição que eu vou criar é, se, esse if aqui significa sim em português, se o membro não for igual, not equal to, não for igual a 1, não vai funcionar, vai parar ali, beleza? Então, aqui no símbolo de menos, a gente tem os variables definidos para. Eu quero que o número desça, mas quando chegar no número 1, ele não vai passar para o 0. Então, eu vou pegar e vou arrastar ele para dentro das variables. E aqui em cima eu vou dizer que se for para mais, ele pode subir normalmente. E se for para menos, ele vai parar no 1. Bora lá ver se está funcionando. Então, aqui no protótipo, a gente tem o mais e o menos. O mais está uma variable livre, ele não tem uma condicional. O menos tem, tá vendo? Ó? Quando eu clico, ele não desce menos que 1, porque a gente criou uma condicional. Como a gente não criou uma condicional no botão do mais, ele pode ir até o número de vezes que você apertar. Pronto, a parte do mais e do menos está definida. Mas o que a gente quer? A gente quer que, cada vez que eu apertar no mais, 12,90 seja adicionado ao valor total. E cada vez que eu apertar no menos, 12,90 seja retirado do valor total. E é essa parte que a gente vai adicionar no protótipo. Descobrir como os 12,90 vão acrescentar o valor mensal cada vez que eu apertar no mais e como os 12,90 vão diminuir o valor mensal cada vez que eu apertar no menos. Lembrando que numa situação real de um carrinho de compras, a gente só tem a área clicável no ícone do mais e no ícone do menos. Então, é aqui no mais e no menos que a gente vai adicionar as nossas novas variáveis. Cliquei no mais, venho em Set Variable e vou dizer que a minha variável total, que é o 39,90, o total, sempre que eu clicar no mais, o valor total vai ser igual a valor total mais preço por membro, preço unidade nesse caso. Outra vez a tal da matemática. Eu vou dizer aqui em cima, total vai ser igual a total mais preço por unidade. Vamos ver se está funcionando. Cliquei aqui e já mudou. Ó, tá adicionando 12,90 cada vez que eu aperto no mais. O que eu defini foi, cada vez que eu apertar aqui, o 12,90 vai somar ao valor total. E vai funcionar igual para o ícone de menos. Eu vou dizer que toda vez que eu clicar no menos, eu vou adicionar aqui uma ação naquilo que já está pronto. Eu vou adicionar aqui, ó, mais set variable. E vou dizer que sempre que eu clicar no menos, o valor total vai ser igual a total menos preço por unidade. Cada vez que eu clicar no menos, o preço total vai ser igual a total menos preço unidade. Bora ver se está funcionando. Beleza, menos, e aí, ó, vai diminuindo os 12,90 cada vez que chega. Mas olha o que está acontecendo. O 1 está parado ali porque a gente definiu, mas o preço não está parado. Então, a gente tem que adicionar uma condição de limite mínimo de preço, igual a gente fez ali com o limite mínimo de membro. Vamos lá. Só que se a gente colocou um limite mínimo de membro, a gente não precisa repetir tudo. A gente simplesmente vai fechar aqui, ó, e vai arrastar lá para cima, junto da outra variable, e elas duas vão estar sob a condição de que, quando chegar no 1, vai parar. Essa condicional que a gente fez para o membro, ela vai servir para qualquer variable. Nesse caso, ela está servindo para a variable do membro e para a variable do valor total. Bora lá ver se dá certo. Chegou no menos 1, parou na condição, aumentou aqui, ó, o preço aumenta também. Se diminuir, o preço também não passa daquela condição
do um membro, tá vendo? Ó? Não passa nada, beleza? E fica sempre assim uma hierarquia. Se você quiser colocar uma condição, você pode colocar ela no topo das variables, que ela vai funcionar para qualquer uma. Se a condição fosse diferente, você poderia criar uma nova condição e ajeitar aí de acordo com o projeto. Mas nesse caso aqui, apenas uma única condição serviu para as duas variables. Antes do protótipo avançado, você teria que fazer várias telas para chegar nesse resultado, e agora com apenas uma tela a gente consegue. Bom, depois dessa aula de te mostrar um pouquinho do que o Figma consegue fazer para te ajudar na tua jornada de trabalho, eu também quero dizer que aqui existem duas opções para você seguir, dois caminhos. O primeiro é fazer como eu fiz, começar a estudar sozinho, sem um plano, sem um guia para te ajudar. E o que acontece no final, quando você escolhe esse caminho? Você acaba desistindo porque é muito cansativo, mentalmente é muito cansativo e doloroso para quem não tem um caminho das pedras, para quem não sabe por onde seguir. E aí você tem o segundo caminho, que é pegar uma oportunidade e ampliá-la. Como assim, Flávia? Você vai pegar essa oportunidade e vai transformar em um salário em mais de 10 mil reais por mês, com certeza. Você vai ter liberdade financeira, você vai trabalhar em home office, que significa que você vai ter uma liberdade geográfica, viajar quando você quiser e ser livre, ser independente e finalmente chegar num patamar da sua vida que você sempre quis, só que você não sabia por onde começar. Beleza, mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Finalmente, depois de um ano de tutoriais, 75 vídeos de aulas, mais de 25 mil seguidores no Instagram, depois disso eu vi a necessidade de criar algo mais denso, algo que ajudasse as pessoas a irem passo a passo, aprender tudo sobre o Figma de uma forma mais descomplicada e simples. E hoje eu quero te apresentar o Dominando Figma, do básico ao avançado. O curso que eu preparei para que você domine a melhor plataforma do mercado. Nesse curso, você vai ter acesso a mais de 500 minutos de aula. O curso já está completamente alojado na Hotmart e você terá acesso integral a hora que quiser e quando que você quiser, estudando do seu jeito, nas suas possibilidades, contando também com a organização e planejamento de aulas que vai levar você do A ao Z no Figma. Bem, eu vou começar aqui mostrando rapidamente o que a gente tem no curso. Começa aqui no módulo 1 com a introdução ao Figma, que tem a duração de 69 minutos. Nota prévia sobre o config, sobre o curso, criar conta, menu e navegação, como criar o primeiro ficheiro, lógica dos frames e artboards, layouts e grids, comunidades, principais atalhos, máscara. Essa aqui é uma das minhas aulas favoritas do módulo 1. E depois, aqui embaixo, a gente tem um quiz, que é para saber se você está prestando atenção nas aulas. Tudo sobre perguntas do módulo 1. O módulo 2, ele conta com o briefing, que eu vou passar, que a gente vai fazer todo o projeto de acordo com isso, e a definição dos flows, contendo desktop e mobile. E aí, tudo que a gente vai aprender no curso vai ser em função desse briefing que eu passei no projeto. O módulo 3, ele conta com 125 minutos e é chamado de elementos do projeto. Contém wireframes, tipografia, já incluindo a atualização do Config 2023, paleta de cores, imagens e vídeos, ícones, incluindo desenho vetorial, entendendo as camadas, e também tem um quiz aqui para vocês responderem. O quarto módulo é o Design System. Esse aqui é um pesadelo para um monte de gente, mas eu aposto que depois dessas aulas você vai entender de uma vez por todas como é que funciona. A primeira aula é a introdução ao Atomic Design, Auto Layout, que inclui config também, as configurações, as atualizações, componentes, propriedades, variantes, instants, assets e libraries, uma aula extra de criando componentes e uma aula extra de variables com a atualização do config, e o quiz no final do módulo. Para o módulo 5, nós temos 85 minutos. Ele é o módulo de protótipo e animações. Como fazer ligações, animações, play no protótipo, uma aula de meia hora extra de parallax. Nesta aula eu te explico passo a passo para como realizar o procedimento para fazer um parallax. E uma aula extra de protótipo avançado, que está demais, incluindo a atualização do config também, e o quiz.
O sexto módulo é o módulo de compartilhar. Ele tem 33 minutos e a aula 1 é como você vai fazer o handoff, que também muita gente tem dúvida. Aula 2, com colegas e clientes, compartilhar projeto, comentários. E essa aula extra de Dev Mode, que é novo, né? Inclui a atualização do config, junto com o quiz. O sétimo módulo é para a conclusão e a entrega de certificados. Aqui do lado direito você vai ter a visualização das aulas, todas elas contêm uma capa com o tema da aula, então você pode ver de fora e escolher, marcar como concluído e avaliar cada aula. Lembrando que o curso contém a mesma didática do Instagram, de uma forma descomplicada, todos os detalhes da ferramenta mais poderosa do mercado. Aqui no módulo de visualização, vocês também podem dar o play com essa tela aqui, adicionar notas pessoais em cada aula, mudar as configurações, assistir em tela inteira. Pode assistir do jeito que você achar melhor. Como vocês viram, tá tudo bem estruturado aí, tudo bem organizado. Então vamos lá. O Dominando Figma, do básico ao avançado, é um curso que eu mesma criei ao longo de vários meses de preparação e muito aprendizado pessoal. Durante a preparação do curso, eu não trabalhei em nenhuma empresa externa, eu não fiz trabalhos freelancers, eu dediquei 100% do meu tempo para entregar um curso de qualidade, um curso básico onde todos possam entender, onde a linguagem é simples e descomplicada. Tudo para que vocês pudessem ter acesso ao conteúdo mais simples e ao conteúdo mais eficaz do mercado. O Dominando Figma do básico ao avançado contará com certificado e poderá ser pago no boleto, no Pix, no cartão de crédito e em qualquer forma que esteja disponível na plataforma Hotmart. E eu ainda vou te dar a garantia de 7 dias. Se por algum motivo você desistir da sua compra, eu vou te dar 100% do seu dinheiro de volta, sem perguntas, sem pedir justificativas, sem problema nenhum. O seu dinheiro de volta em 7 dias. Dito isso, eu vou deixar aqui um alerta dos 2 cenários que existem. O primeiro, você pode continuar do jeito que está, continuar com a sua profissão, ganhando o que ganha, indo trabalhar no escritório sem liberdade nenhuma. E o segundo é pegar essa oportunidade que eu te ofereci agora, que eu te apresentei, e ampliar, fazendo parte dessa comunidade, tendo uma formação de excelência, junto com um guia prático para atingir todos os seus objetivos. Eu vou me despedir de vocês agora e eu vou deixar o link para você fazer esse investimento e dar o pontapé inicial nos planos que você tem para você, para sua carreira e para sua vida. E quem sabe até uma carreira no exterior. Desejo muito boa sorte para todos e contem comigo para tirar qualquer dúvida. Eu estou sempre online, eu sempre respondo pessoalmente todas as mensagens do direct lá no Instagram. Então, você vai ter acesso ao curso, você vai ter acesso a uma professora particular, porque eu sempre dou suporte para os meus alunos. E é isso, galera. Muito obrigada por terem chegado até aqui. Eu espero que vocês invistam no sucesso de vocês e na carreira. Lembrando que quem comprar agora, nesse primeiro momento, vai ter um presente no valor inicial. Vem dominar o Figma comigo assim, ó, rapidinho.